Oi, crianças, graça e paz. A gente está aqui juntinho hoje para ter mais uma aula bíblica, estudar a palavra de Deus. E aí eu escolhi um texto que fala sobre o tempo. A gente falou sobre o tempo na nossa igreja em 2018, no EBF, onde vocês ganharam o reloginho do tempo. E eu queria falar para vocês que o tempo era contado, hoje é contado em relógio, mas as pessoas contavam o tempo antigamente pela lua, as fases da lua, a troca das fases da lua se contava o ano inteiro. E se contava o tempo também através das estações do ano, quando ela muda as estações do ano, conta-se os meses, conta-se também o ano dentro das estações. Existe o tempo em meses, em dias, em anos, em horas, e o tempo era medido também com uma ampulheta. Essa ampulheta aqui foi feita por Benjamin Benson para mostrar pra gente que o tempo já era contado assim antigamente. E também existe o tempo contado no relógio, que são as horas do dia. Desculpa. O tempo que passa não volta mais. Então o tempo é uma coisa que não está no nosso controle, o tempo é uma coisa que está no controle de Deus. O tempo vai passando e a gente tem que viver nesse tempo. Então o rei Salomão, o filho do rei Davi, era um homem que fazia muitas reflexões, era muito sábio. Então a gente vai ler uma passagem bíblica que ele escreveu sobre o tempo, que está escrito na sua Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, tá? Tá aqui no livro de Eclesiastes, ó, o capítulo 3. E aí ele fala, tudo tem seu tempo determinado. Isso é Salomão pensando. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Salomão pensando sobre as coisas que Deus fez, percebeu isso aqui, ó. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 1:3. Queria que você decorasse esse versículo, que ele é muito importante e guardasse no seu coração. Então a Bíblia vai falando que há tempo para tudo e tempo para todas as coisas. E tudo que acontece no tempo tem um porquê, tem um propósito de Deus para a nossa vida. Então, como eu falo, há o tempo das estações outono, inverno, primavera e verão. Existe o tempo o ano inteiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que isso quer dizer para a gente? Por que Salomão falou sobre isso, escreveu e é tão importante para a vida da gente? Bom, Eclesiastes 3 vai falar de tantas as coisas que tem tempo de fazer, e eu separei algumas aqui, crianças, para mostrar para vocês. Salomão viu que era tempo de plantar, mas que também há tempo de colher, tempo de se arrancar o que plantou. É um trabalhão plantar, é um trabalhão separar semente, preparar a terra, é um trabalhão regar, ver todos os dias, é um trabalhão. Mas chega o tempo de você colher aquilo que se plantou. Então, tanto existe o plantio de frutas, de legumes, daquilo que a gente nos alimenta, como existe o plantio de eu estudo para passar, para avançar, para aprender, para ter uma profissão, para trabalhar e para me sustentar. Há um tempo para isso. Há um tempo de você plantar coisas boas e colher coisas boas. Há um tempo de tudo que o homem plantar, a Bíblia diz, isso a gente colhe. Há tempo de guardar, há tempo de economizar, é tempo de guardar as coisas, é tempo de ter. Mas nem todo tempo é tempo de ter. É tempo também de colocar fora, de deitar fora, de dar, de repartir, de partilhar, de se desfazer. Há tempo de abraçar, como Salomão disse, e há tempo também da gente deixar de abraçar. E a gente está vivendo esse tempo de deixar de abraçar. Salomão percebeu que há tempo da gente estar muito perto um dos outros e há tempo que é necessário estar longe dos outros. Nem todo tempo é tempo de estar juntinho e nem todo tempo é tempo de estar longe.
há tempo de falar, né? Há tempo de a gente falar, mas que também há tempo da gente calar, da gente silenciar. Nem toda hora é hora da gente falar tudo que vem na cabeça. Primeiro a gente escuta, reflete, para refletir a gente silencia e pensa para poder responder. Quando a gente pensa para responder, a gente responde melhor, porque a gente analisou aquilo que a gente ia falar. Há tempo de chorar, há tempo de prantear, a Bíblia diz. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Nem todo tempo é tempo de ficar triste. A tristeza vem e passa. O próprio Salmo diz, o choro pode durar uma noite. O pai de Salomão disse no livro de Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O que é que ele está dizendo com isso? Existe o tempo da gente chorar, da gente ficar triste. A gente não pode viver a tristeza todo o tempo, porque a tristeza vivida todo o tempo vira doença, vira depressão. E é tempo da gente ficar feliz, é tempo da gente se reerguer, de enxugar as lágrimas, de rir, de se alegrar. Ele também disse, é tempo de rasgar, é tempo de coser, é tempo de rasgar, de separar, mas é tempo de juntar, de remendar aquilo que se rasgou. Há tempo para tudo, há tempo de juntar pedras e há tempo de espalhar as pedras. A Bíblia está dizendo que cada momento na nossa vida é importante. A gente aprende com os momentos difíceis e a gente aprende com os momentos felizes também. A gente tem controle, a gente não tem controle do tempo, mas a gente tem controle de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Se a gente olhar direitinho aquilo que a Bíblia está falando, ela está dizendo, há coisas no tempo que a gente pode fazer. Tipo, plantar, o homem pode plantar. Colher, o homem pode colher. Abraçar, a gente escolhe quem abraçar, a gente escolhe se relacionar, a gente pode fazer isso. Deixar-se de abraçar também a gente também escolhe. Mas as coisas que Salomão falou que não está no nosso controle, está no controle de Deus, crianças. Está no controle de Deus nascer, está no controle de Deus morrer, que a Bíblia diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. A Bíblia também diz, há tempo de ficar doente e há tempo de curar. Tem coisas que estão no nosso controle, aquilo que está na força do homem fazer, na força da criança fazer. Estudar está na tua força, estudar. Falar, respeitar, amar, abraçar, cantar, adorar, tudo está na força da gente, tudo está no poder da gente. Agora, há coisas que não tá, há coisas que nos sobrevêm, há coisa que nos acontece, as coisas que Deus permite que aconteça pra gente aprender nesse tempo. Todas as pessoas choram, sorriem, levantam, caem, ganha e perde, há tempo de ganhar, nem toda hora é hora da gente vencer, há tempo de perder, porque também a gente aprende perdendo, criança, a gente não só aprende ganhando, a gente também aprende perdendo. A gente aprende chorando, a gente aprende sorrindo. Então guarda no coração, porque a Bíblia diz que tudo tem um propósito. Tudo Deus fez, lembra? Tudo Deus fez num tempo determinado. Nem tudo dura para sempre. Tristeza não dura para sempre. Dor não dura para sempre. Nem tudo dura para sempre. Agora, tem coisas que a Bíblia diz que é sempre tempo da gente fazer. Lembre-se bem, a Bíblia diz que é sempre tempo de orar. Fale com Deus todo o tempo. Então, no tempo bom, falar com Deus, no tempo ruim, falar com Deus. Tempo de ser adorador, tempo de cantar, é todo tempo. Tempo de servir ao Senhor é todo tempo. Então, tem muitas coisas que não existe um tempo determinado, como a Bíblia diz. Há coisas que é para fazer todo o tempo. Então, que a gente aprenda que o tempo é muito importante. Tempo passado não volta mais. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, crianças? Salomão foi muito sábio pensando. Tudo que Deus fez muito formoso no seu tempo. Mesmo que seja tempo de chorar,
é formoso aos olhos de Deus. A gente está aprendendo alguma coisa com isso. Então, que a gente guarde isso no coração. Deus tem coisas boas para a gente em qualquer tempo, porque Ele é o Deus que muda o tempo, que muda a estação, que faz chover, que faz sol, que faz cair as folhas, mas que faz nascer a flor. Ele tem o controle do mundo em suas mãos. Então lembre do tempo. Lembre de abraçar nesse tempo, lembre de sorrir com os que estão alegres, de chorar com os que choram nesse tempo. Guarde essa mensagem no seu coração. Deus fez tudo formoso no seu tempo. Esse está na Bíblia Sagrada. Em Eclesiastes, no capítulo 3, se você olhar direitinho, você vai aprender. Gaste seu tempo aprendendo a palavra de Deus. Um beijo.